Bom dia na paz do Senhor. Eu queria cumprimentar meus irmãos de maneira maravilhosa da parte de Deus, né? E nós queremos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse domingo, dia 3 de maio de 2020, nós vamos dar início à nossa lição 5, né? Que traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. É a nossa lição de hoje. É uma lição muito profunda, uma lição maravilhosa da parte do Senhor, né, que traz verdades absolutas da parte de Deus, né, e que irá edificar a nossa vida e a nossa família. Né? Para tanto, irmãos, esteja preparado para a Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Tá? O que você precisa para estar preparado? Precisa da sua Bíblia, tenha em mãos. Você precisa também da sua revista, também, para fazer acompanhamento dos tópicos a serem abordados, dos textos que serão apresentados aqui, e em especial, irmãos, traga a sua família, né? Coloque a sua família em um local reservado, né, para que eles possam também estar participando da escola bíblica dominical, tá bom? Vamos começar com oração, agradecendo a Deus. Nós estamos aqui apresentando essa lição, né, pela graça de Deus, mas também pela nossa igreja, né, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Satélite, aqui em Teresina, no Piauí, né, é uma igreja que tem como pastor Abmael, o presidente desse campo, pastor Abmael Prachedes. Desde já pedimos que Deus abençoe a sua vida e a sua família, tá? E nós vamos fazer um pouco diferente do que a gente vem fazendo nesses últimos domingos na Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos apresentando um modelo diferenciado através de uma plataforma de Google Meet, né, que acho que fica mais didático, e eu preparei essa apresentação para que os irmãos acompanhassem aí também, e a gente tentasse deixar um pouco mais leve, né, um pouco mais didático a nossa lição, tá bom? Eu estou em casa, não estou na igreja, né? Mas o que eu pensei que seria um pouco mais fácil, mas eu terminei, né, vendo um aspecto trabalhoso em tudo isso, né? Mas, enfim, né, espero que chegue aos irmãos com qualidade. É a nossa primeira experiência nesse modelo, né? E eu sei que as outras serão bem melhores, tá bom? Então, vamos começar com a oração, como é o nosso costume, tá? E pedindo a graça de Deus aqui conosco. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo, porque mais uma vez estamos na tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoa nossas vidas, nos dá da tua graça, Pai amado, nos dá, Pai amado, da tua sabedoria, Pai amado, nos dá, Pai amado, teu entendimento, para agora, Senhor amado, ter a capacidade vinda de ti, Senhor amado, de explanar a tua palavra, Senhor, todos os irmãos, todos os ouvintes, Pai amado, que acompanham, Pai amado, a Escola Dominical no canal, Pai amado, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Satélite, e que agora vão estar acompanhando também aqui, Senhor amado, nessa plataforma. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dá da tua graça, Pai amado, visita todos os nossos irmãos do campo, dando esperança a cada dia, Pai amado, e que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam, como diz a tua palavra, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, fica conosco. Tudo isso nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Como proposto, a lição de hoje, a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo nos traz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios capítulo 2, apenas os versículos 4 e 5, nós vamos repetir também esse texto novamente na leitura bíblica em classe,
Mas esse é o nosso texto áureo, é o nosso texto principal, certo? A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Olha só, nós não fizemos nada, foi gratuito. Ele nos salvou e ainda nos deu o direito de vida eterna. E ainda, né, tem pessoas que de forma ingrata pergunta ou expressa o seguinte termo, né? Eu não pedi para nascer, né? Então, o nascimento, tanto o primeiro nascimento como o nascer de novo, é uma dádiva de Deus. E não deve ser menosprezado. Ela deve ser agradecida. Né? Nós temos que ser grato a Deus por tudo isso. E aproveitar, desfrutar da salvação e do relacionamento íntimo com Deus. Vamos continuar aqui com a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Efésios, também, como nós estamos estudando, né, no capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 10. E diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, irmãos, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nós vamos conhecer isso. Nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor por quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, irmãos. Não vem de nós. É dom de Deus. É graça. Louvado seja Deus. Não vem das obras, para que ninguém vos glorie. Né? Não vem das obras, vem de Deus. Né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, trilhássemos por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu trago aqui uma estrutura da nossa lição, para que os irmãos acompanhem melhor. Né? Então, ela apresenta 3 tópicos, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O primeiro tópico primeiro destrinchar desse tópico está na nossa condição anterior, e fala também das nossas ofensas e pecados. O tópico 2 fala vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, vivificados por sua graça, e o tópico 3, exaltados por sua graça. O último tópico fala sobre a salvação não vem das obras. Subtópico 1, graça como meio de salvação. E o subtópico 2, obras como evidência de salvação. Ok, irmãos. A nossa introdução ela é simples, mas eu queria trazer uma coisa maravilhosa da parte de Deus para a gente estar começando a entender um pouco a lição de hoje. Né? Primeiro, nós somos libertos do pecado. Isso foi pela graça. Ninguém consegue se libertar do pecado se não for Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, que nos constrange, que nos mostra o caminho que nós estamos errados.
o mundo não consegue enxergar. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. É só pela misericórdia do Senhor que ele escuta a sua palavra e pela fé, por meio da fé, ele tem acesso a essa graça. Aí, nesse interim todo, nós vamos ver na lição, tem o livre-arbítrio, a escolha do homem. Ele escolhe. O Espírito Santo de Deus toca nele. Assim como tocou em você, tocou em mim. E aí, pela fé, ele acredita. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é Jesus. É o verbo vivo descido do céu. Então, quando ela chega às nossas vidas, seja qual for o meio de entrada, mas ela dá um impacto grande dentro de nós. Isso faz parte da graça. Jesus morreu na cruz exatamente para isso. Para nos livrar do pecado e da morte e nos dar uma opção, uma possibilidade de estarmos novamente conectados a Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, a gente sente o peso da glória, a gente sente a glória de Deus. Porque não são simples palavras, é a palavra de Deus que transforma o homem. E o processo de mudança de vida, de transformação inicia. E o pecador precisa entender que ele precisa dar crédito, precisa escutar, precisa colocar em prática. Ele alcança a graça. E aí, a partir daí, que ele tem fé. E que ele coloca essa fé em prática. Através da obra de justiça. Entra o processo de salvação. E lá, na cruz de Cristo, ele deixa o fardo do pecado. Eu coloquei essa imagem aí do Peregrino, né, que é um livro de John Bunyan, eu acho que depois da Palavra de Deus é o livro que foi mais lido em todo o mundo, que é maravilhoso quando o personagem, né, o peregrino, chega até a cruz. Ele está louco para livrar aquele fardo, mas ele não sabe como. Até que ele chega na cruz, que ele olha, e ele percebe que não é pelas obras, que ele não pode fazer nada. Ele percebe isso. Aí quando ele olha para a cruz, ele se arrepende. Ele encontra Jesus. Sabe o que acontece? O fardo cai. Jesus leva o nosso fardo. Não importa qual seja. Não importa o que você esteja passando, meu amigo, meu irmão. Nada disso te separa do amor de Cristo. Nada disso te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a partir daí, tu tem uma nova vida em Cristo. É pela graça. Uma nova vida em Jesus. É isso que precisamos. Irmãos, quando falo uma nova vida em Jesus, eu não falo uma nova vida de bens financeiros, de bens materiais, não. Nós falamos de bens espirituais. Nós vamos refrisar aqui também nessa lição o que nós vimos na lição 2. É a certeza da nossa salvação. É a esperança tão importante para cada pessoa, para cada crente que conhece a Deus. Irmãos, pode tudo se acabar, menos a esperança. Enquanto a vida, há esperança, porque a esperança é a nossa vida. A esperança é Jesus. E nós não devemos desvanecer. Deus está conosco. E você, meu amigo, que escuta a lição nessa manhã, de domingo, dia 3. Deus quer transformar a tua vida. Mas precisa que você entregue a sua vida nas mãos de Cristo. Ele vai cuidar bem de você. Essa é a nossa introdução de hoje. Nós vamos para a primeira parte, primeiro tópico, que fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Trata como nós éramos, né? Depois nós vamos ver como nós somos hoje, para a glória de Deus.
Nosso próximo slide nos traz a primeira parte do tema, né, do texto, está em Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Né? Como os outros também. Cristo nos vivificou. O que é vivificar? É dar vida novamente. Ele nos deu uma nova vida, nos vivificou. E interessante que nós não fizemos nada para isso. Pelo contrário. Se nós fôssemos alegar mérito, se nós formos alegar que nós éramos merecedores, é pura mentira. Todos nós estamos no pecado, no erro, na transgressão. A palavra de Deus que nós éramos os seus inimigos. Quando vós ainda eres inimigos, Deus chamou. Em vez de Ele nos matar, Ele nos amou e nos vivificou, nos deu vida. E a nossa condição anterior era essa. Nós vivíamos uma vida de ofensa e uma vida de pecado. Ofensa está relacionado com passo em falso de forma deliberada. Nós éramos falsos. Nós éramos filhos da ofensa. Nós éramos guiados pelo pecado, que agora aquele que erra o alvo. Nós estávamos fora, nós estávamos por outro caminho. O caminho não era aquele. A Bíblia diz que nós temos um caminho só que leva à vida. É Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, tanto a ofensa como o pecado, que aí os termos em grego, né, estão descritos aqui, para a ofensa, paratoma, e para o pecado, amártia, né? São termos gregos que os dois levam a um único caminho, a morte. A morte que trata de uma declaração real, da real condição das pessoas sem Deus. Ninguém que não tem Deus, que não crê em Deus, que não tem obras de justiça, nenhum deles, esse tem vida. Ele está morto. Por mais que ele ande por aí, mas ele está morto. Eu costumo fazer uma analogia, né, daqueles que estão encarcerados. Às vezes estão encarcerados, fizeram algo errado, estão na prisão. Mas muitos deles ali na prisão já estão livres. O próprio exemplo disso é o próprio John Bunyan, que enquanto ele estava preso, ele escrevia o livro Peregrino. Mas ele foi preso, claro, por causa das suas pregações. Ele foi preso porque anunciava Cristo, ensinava a palavra. Mas mesmo assim, outros presos que podem estar presos, mas lá aceitaram Jesus, escutaram a palavra. Ele não está mais preso. Ele está livre, ele é livre. Ele está encarcerado pagando aquilo que ele fez. Mas Jesus voltando, ele vai para o céu. Mas tem muitos, a analogia, andam por aí, não encarcerados, mas estão presos nos seus pecados. E ele está morto, ele precisa ser vivificado por Cristo. E aí, quem é que dá a vida novamente? Jesus. Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Ele é a primícia da ressurreição. Então, todos que querem viver novamente em Cristo precisam crer em Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Essa é a nossa condição anterior. Então, a morte é uma declaração real, né, da condição das pessoas sem Deus, né, e isso, a morte, todo mundo que está morto está separado de Deus, que Deus é vida. Logo, se você não tem Deus, sua condição é morte. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Todos que vivem presos nos pecados estão mortos.
Por quê? Porque estão separados de Deus. E aí é interessante, irmãos, nós frisarmos também a questão do pecado. O pecado, ele... quando a Bíblia fala que o pecado faz separação do homem de Deus, é verdade. Mas o entendimento da palavra de Deus com relação a isso, né, é com relação à própria iniquidade. Né? Iniquidade é amor ao pecado. É aquele pecado que você ama aquele pecado. Você não consegue se libertar dele. Você peca todo dia. Às vezes você nem ora todo dia, nem lê a palavra todo dia, mas aquele pecado você pratica todo dia. Você ainda está preso pelo pecado. Você precisa ser liberto. Só que liberta é Deus. Agora, aquele pecado que é feito esporadicamente, por isso que a Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso e nele não está a verdade. Porque todos nós pecamos, mas nós somos aprisionados por aquele pecado. Quando é que você não é aprisionado por aquele pecado? Quando é que você não é iníquo, não pratica a iniquidade? Por mais que você peque, aí eu pequei, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus me convenceu do meu erro, eu imediatamente me arrependi e não pratiquei mais. Alcancei o quê? A misericórdia do Senhor. Agora, aquele pecado que aprisiona o homem, porque o homem quer, porque Jesus Cristo já morreu para nos salvar, nos livrar do pecado da morte. Né? E aí faz vitupério do sacrifício de Cristo. Menospreza o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo diz que crucifica a Jesus novamente. Né? Então, é exatamente essa iniquidade que afasta o homem de Deus. O pecado por si só, não. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas por algum descuido, erramos. Às vezes até por pensamento. Às vezes, por qualquer descuido, caímos. Mas percebemos o Espírito Santo de logo. Irmãos, o Espírito Santo diz logo. Ele diz logo. Eu sei de você. Você tá certo, não. Errado. O que é que acontece? Você fica logo apreensivo. Meu Deus do céu, se falhou com o irmão, quer vai lá pedir perdão, fica doido, eu estou agoniado. Irmão, eu preciso falar com você. O que foi, meu irmão? Irmão, eu errei com você assim, se confessa e pede perdão ali. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Para quê? Para que você não perca a comunhão. Porque quando o pecado está regado, quando tem iniquidade, o Espírito Santo de Deus não está. Quando a gente peca eventualmente, como diz a palavra de Deus que somos pecadores, o Espírito Santo de Deus nos alerta. E nos leva ao arrependimento. Aí nós confessamos o pecado, ele nos perdoa, Deus nos perdoa por intermédio de Jesus Cristo, que derrama o seu sangue sobre nossas vidas, e aí a gente alcança a misericórdia. Né? Então essa separação do homem e Deus, ela não é simplesmente por causa de um pecado que você cometeu aqui e logo pediu perdão. Não é aquele pecado que você traz como iniquidade. Você precisa ser liberto. Só que liberta é Jesus. Através da sua palavra e através da oração. Louvado seja Deus. Então, o texto que está em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não vos ouça. Irmãos, Deus não ouve iníquos pecadores. Antes ele precisa, a não ser a oração de arrependimento. A pessoa está arrependida, né, e pede perdão pelos seus pecados. Depois, Tiago capítulo 1, versículo 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o pecado, ele gera a morte. O pecado, ele gera a morte. Então, você pecou, acostumou com aquele pecado, você vai morrendo. O Espírito Santo de Deus sai de você. O Espírito Santo de Deus é que lhe dá vida através de Deus. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, como descreve o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes lá em Roma, né? Romanos capítulo 6, versículo 23. Louvado seja Deus. O tópico 2, nossas ofensas e pecados. Em que noutro tempo andardes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? Então, nossas ofensas e pecados, nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo também o príncipe da potestade do ar, mas agora nós andamos em outro patamar. Nós andamos agora com Cristo. A nossa companhia é Cristo. A nossa companhia é o Espírito Santo de Deus, que testifica do Filho, né? Mas a nossa condição anterior é essa. O tópico é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós estamos fazendo aqui uma menção de como nós éramos antes, para saber como nós andamos agora, para não voltarmos a rudimentos antigos. Tá? Até porque o apóstolo Paulo, falando aos crentes que estavam lá em Éfeso, que é o que nós estamos estudando, ele tenta trazer isso para os crentes. Olha, vocês andavam assim, agora vocês não andam mais. Vocês têm uma vida separada. Vocês têm uma vida diferente. Vocês têm uma vida agora santa. Isso não lhe concebe mais. Né? Louvado seja Deus. Então, ele traz essa recordação. Então, o tópico 2.1 nos traz andar segundo o curso deste mundo. Né? E aí, ele traz esses três aspectos de como nós andávamos anteriormente, e ele, no final, vai trazer, na lição, vai trazer uma esperança de como nós devemos andar, como nós falamos aqui. Então, andar no segundo curso desse mundo. Em conformidade com o sistema mundano da época. Nós não devemos andar, né, nesse sistema. Nós somos separados. E quando eu falo do mundo, o apóstolo Paulo também é claro nisso, que não é do mundo as pessoas, nós não devemos nos isolar, né? Não. É claro que a gente está nesse mundo, a gente vive nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós não fazemos parte do sistema mundano. Nós não fazemos parte do complexo pecaminoso que tem no mundo, que cada vez mais se afasta de Deus. É por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Mas nós estamos em Cristo, nós somos igreja do Senhor, eleita, noiva de Cristo, né? Então nós andamos diferente. Então, o texto que ele traz aí está em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32. Vamos fazer a leitura desse texto? Então, a gente vai aqui para Efésios capítulo 4, versículo 22 ao versículo 32, que diz assim: o apóstolo Paulo falando aos crentes lá em Éfeso, que, quanto ao trato passado, os despojei do velho homem, da antiga criatura, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E não vos renoveis, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais de novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Fala de torpeza, né? Mas só o que for de boa, o que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí,
a estrutura da nossa lição, diz alguns aspectos que são abordados nesse texto, que fala como andava no curso desse mundo, como é que nós andávamos? Andávamos na imoralidade, na torpeza, de maneira torpe. Como diz o versículo 29, ele diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? O que é a palavra torpe? A torpeza quer dizer nojeira, imoralidade, palavra leviana, né? Está relacionado diretamente com a imoralidade com que o homem vive. Nós temos uma parte que fala sobre isso, que ele traz bem aqui para os irmãos também, sobre esse aspecto. Nós temos outro texto que fala muito bem também sobre isso. Deixa eu só recordar aqui, irmãos, um pouquinho. Tá, o próprio Romanos, capítulo 1, versículo 27, fala isso. Eu acho que não está aqui, mas eu vou ler com os irmãos podem abrir em casa também. Romanos, capítulo 1, versículo 27. Abra a sua Bíblia. Eu falei no início que é para você ter a Bíblia em mãos, né? Apesar dos textos que eu estou colocando já aí para facilitar, mas, irmãos, fiquem com suas Bíblias na mão, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 27. Um texto muito conhecido da gente, e diz, e semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, trata-se de imoralidade, de porcaria, de nojeira. Torpe está relacionado com coisa nojenta. Então, isso não deve nem sequer ser nomeado entre nós. Nem sequer que se converse entre nós. Né? O apóstolo Paulo diz também que a imoralidade, que ela não seja nem conversada entre nós. Né? Que não está relacionado com o homem de Deus que nasceu de novo. Tá? O furto, ele também traz no versículo 28, né? Fala sobre o furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Louvado seja Deus. E também fala sobre a mentira, né? Muito claro, né? Versículo 25, por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É muito séria a questão da mentira, irmãos, porque a Bíblia é muito clara, de que o pai da mentira é Satanás, e nós não temos nada a ver com Satanás. Antes, tínhamos, né? Andávamos segundo o curso desse mundo, hoje não temos mais. Tá? O crente que tem uma nova vida em Cristo, ele precisa falar sempre, em todo tempo, a verdade. Por mais que ela curte preço, mas ela precisa ser dita a verdade. Porque ela é relacionada a Cristo. Cristo é a nossa verdade. Mas é o seu caminho, a verdade e a vida. Mas a mentira é do Satanás. Ele é pai da mentira. Entendeu? E também a ira, né? O versículo 26 e o versículo 31 fala sobre isso. 26, irai-vos, não pequeis, não se ponha sobre vós a ira, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 31 diz, toda amargura e ira, e cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de dentre vós. Né? Esse é o texto que nós conseguimos observar aí nesse aspecto. Então, salvo não deve se moldar esse mundo. Nós já saímos de lá, irmãos. A gente tem que estar se acostumando. A igreja não tem que estar se moldando com o princípio do mundo. É claro, né? Que aquilo que é bom e nos leva ao melhor compartilhamento do evangelho, né? Nós devemos estar envolvidos. As tecnologias, né? Eu conheço pastores, líderes, que tiveram coragem de levantar e dizer que o WhatsApp é do diabo, né? O Facebook é do diabo. Não é nada do diabo. É tudo de Deus. É tudo uma maravilha. A forma que usa, às vezes, se molda com o mundo.
mas nós não devemos nos moldar com o mundo. É por causa disso que eu vou deixar de ter amigos, de ter, na verdade, colegas, né? Amigos mesmo de verdade, a gente é aquele que nos leva a fazer a vontade de Deus, esses são amigos, né? Esses realmente precisam conhecer o Senhor. Mas colegas que a gente tem no mundo, não, a gente precisa se relacionar, até porque eles puderam observar o nosso proceder, que através dele, como a gente vai concluir isso, está em Mateus capítulo 5 e 17, a gente vai concluir com esse texto, eles precisam enxergar em nós para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Né? Então precisamos sim estar no mundo, nesse período que nós estamos aqui, em carne e osso, antes do processo de glorificação, né? No processo de santificação, para que as pessoas vejam em nós a santidade de Deus e possam também querer essa santidade, né? Mas e viver de maneira santa, né, para que possa influenciar os outros também. O salvo não deve ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. O que fala Romanos 12, versículo 2, sobre o se moldar, né, o tomar forma com o mundo? Ele diz assim, Romanos 12 e... Peraí, irmãos, não deu muito certo aqui agora. Mas vamos lá, vou tentar botar o texto lá. Romanos 12. Versículo 2. Não está aqui o texto, tá? Mas não tem problema não. Nós vamos para a Bíblia, tá? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e versículo 2, é um texto muito conhecido, que fala sobre a nossa racionalidade do culto a Deus, e no versículo 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele fala assim, não vos conformeis, ele não tomai forma, não se molde, mude. É esse que é o sentido certo da palavra que em Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Nós não devemos ser moldados pelo mundo, pelo contrário. Nós devemos ser a forma para que o mundo possa estar moldado através da vida de Cristo que está em nós. Tá? O salvo não deve ajustar essa maneira de viver do seu tempo. Tomara que dê certo agora o link aqui, viu, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Tá? Deu certinho, graças a Deus. Então, vamos lá, versículo 13. Portanto, segis os ombros do vosso entendimento, sede sóbrios, esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação em Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Texto muito lindo da parte de Deus, né? E aqui nós fechamos aqui essa condição que nós vivíamos antes, né, de ofensa e pecado. Mas o Senhor nos dá um final aqui, como nós devemos viver de verdade, né? Louvado seja Deus. E andar segundo o príncipe da potestade do ar, né, o tópico 2.2, né, que nos traz o segundo tópico, que pode observar aqui que o texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 2, fala andar segundo o curso deste mundo, e no segundo traz o príncipe, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, Satanás exerce autoridade sobre poderes do mal. Tudo é maldade, tudo que é mal, né, não vem de Deus. As coisas que vêm de Deus são coisas boas, mas procede do maligno. Tá? E ele que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Inclusive, as pessoas que praticam mal, né, são
levados para a autoridade de Satanás. O que fala em João capítulo 12, 31? É assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe desse mundo, fala, o mundo jaz no maligno, é exatamente Satanás. Tá? E ainda 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19, que é exatamente esse texto, e fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é nascido, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz ou está no maligno. Né? A gente vai ver até esse texto novamente ali, que fala sobre o maligno não toca na gente. Tá? Então, só dando esclarecimento, o próprio apóstolo João, também falando na primeira epístola, sua epístola, no capítulo 3, salvo engano, fala sobre aquele que é nascido de Deus, não peca, ele complementa, não peca habitualmente, não tem um hábito do pecado. Tá? A gente já discutiu sobre essa questão do pecado aqui, sobre o peso que ela tem de estar nos afastando de Deus. Tá? Os agentes malignos não podem influenciar os homens desobedientes e incrédulos, com certeza. Né? Eles levam, inclusive, até chegar ao ponto de possessão. Tá? A gente vê o texto que está em 2 Coríntios 4:4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? E eu chamo a atenção aqui para um aspecto interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muito aspecto que o Deus desse século, que o inimigo faz com que as pessoas não se rendam ao evangelho, se tornem incrédulas, o impedimento de escutar a palavra de Deus. Às vezes a gente chama a pessoa, ficou tão difícil levar as pessoas para a igreja, né? Você convida, enrola, toda a relação, tudo é influência maligna. Aquela pessoa não vai para a igreja e lá não tenha a possibilidade de escutar a palavra de Deus. Né? Então, às vezes até a gente reclama um pouco acerca dos templos, né? E nesse período de pandemia a gente está bem isolado e dá uma falta terrível para a gente, né? Mas é verdade. A maioria das pessoas que aceita a Cristo no templo. Geralmente são familiares, né? Aceitam a Cristo no templo. O templo é importante. Nós levarmos as pessoas para o templo, para escutar a palavra, é importante. Tá? Então, continuemos, quando nós voltarmos às nossas atividades, continuemos chamando os nossos amigos para escutar a palavra de Deus, porque isso é um dos artifícios que Satanás também utiliza. Outro aspecto utilizado por Satanás para cegar o entendimento dos incrédulos é o exemplo do crente. Né? Isso tem pesado muito, irmãos, tem pesado muito. É por isso que o crente precisa agir como um vivificado por Cristo, como um novo nascimento mesmo. Né? E o joio tem trazido muito prejuízo com relação a isso, porque tem feito coisas erradas, tem comprado e não paga, tem traído as suas esposas, que se diz cristãos, que se diz nascido de novo, eu não estou te falando de pessoas incrédulas, que se diz nascido de novo, e que muitas vezes está sentado no púlpito, é um obreiro, é um pastor, mas o seu exemplo não é exemplo, como diz a palavra do Senhor. Isso tem trazido prejuízos devastadores para o reino de Deus. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos. É melhor que ele coloque uma corda assim no pescoço, né? Na outra ponta da corda, uma pedra bem grande de moinho, né? Como diz o texto, e se projete no mar e morra. Do que fazer desviar um desses pequeninos que Deus tem escolhido, eleitos de Deus. Tá? Então isso é muito sério. Né? Então a gente precisa atentar também para isso. Tá? Então Satanás tem se utilizado disso. Tá? E o outro texto está em 1 João, capítulo 3, e versículo 12, né? Diz, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou?
porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Por isso que ele matou. E outro aspecto, irmão, desse texto que a gente observa, que os agentes malignos podem influenciar os homens desobedientes, é que a gente se depara com as possessões. Aí eu vou falar uma coisa para os irmãos, que é assim, a gente pensa que todo mundo que faz o mal, né, que está ali, que teoricamente não conhece a Cristo, né, não conhece a salvação, eles vão, uma hora vai ficar possesso, né, o Satanás vai usar. A gente precisa entender uma coisa, Satanás ele não é burro, Satanás é muito inteligente. A gente pensa que vai usar, não. Satanás, é por isso que a gente precisa ter cuidado com a inércia, com aquilo que se acostuma, principalmente quando nós não sentamos na palavra de Deus. Nós devemos estar sempre reavivados em Cristo. Porque Satanás tem todo o interesse que a pessoa fique stand-by, que parece tudo normal, tudo tranquilo. Quando chega um processo de possessão, né, demoníaco, chega a ser endemoninhado, né, é a expressão que a Bíblia coloca, né, aí logo a pessoa pensa que vou chamar pastor, vou chamar a pessoa, vou chamar. Quando ele chamar isso, que ele vai escutar? A palavra de Deus. Então, Satanás não tem lá esse interesse de estar fazendo todo mundo ficar possesso, que às vezes a pessoa pensa. Satanás não é besta. Satanás sabe, aquilo ali é meu, não vou mexer, ele mesmo vai se destruir. Né? E às vezes, outro aspecto que a gente observa nessa questão de pode influenciar os agentes malignos é que as pessoas, às vezes, a gente olha muito no jornal. Ah, matou a mãe. Não fui eu não sei o que eu fiz, deu um surto, eu não lembro de nada. Satanás. Viu? E assim acontece muito. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero explicar outra coisa para vocês. A gente vai ver sobre a questão da morte também. A gente pensa que Satanás ele quer matar a pessoa só espiritualmente. Aí, Satanás matou espiritualmente. Não, ele quer matar fisicamente também. Sabe por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Ele tem todo o interesse de matar você. Sabe por que ele não faz? Porque Deus não permite. Porque Deus não deixa. Porque Deus é misericordioso. É por isso. Mas, como o texto já fala, o mundo jaz no maligno. O sistema mundano é de Satanás. Por que Satanás tem comando? Porque os homens, no seu livre-arbítrio, deram comando para ele. Que se todo homem se voltasse para Deus e colocasse a sua vida no comando de Cristo, a boa história. Não tem espaço para Satanás. O mundo já não é maligno? Não. O mundo já era de Deus. Sempre será de Deus. Né? Mas não tinha espaço maligno. Só que o próprio livre-arbítrio do homem, né, faz com que Satanás impere num sistema mundano. Né? E Deus, eu vou destruir todo mundo. Não, não é assim. Deus tem os seus. Lembra do profeta Elias? Digo assim, eu só tenho, eu digo, olha, coitado. Tem vários outros profetas aí que são fiéis ao meu nome, não se curva diante de Baal. Né? Então o Senhor tem a igreja dele que faz diferença em todo esse mundo. Se você é igreja, saiba da sua missão de fazer diferente e que as pessoas vejam a maravilha de Deus na sua vida e possam também se converter a Jesus. Vamos para frente. O maligno não toca no nascido de Deus. Não toca. Ó, o que o texto fala? Não tem poder. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder para tocar. Né? Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Nós temos os textos ainda de 2 Tessalonicenses 3:3, 1 João 2:13. Nós vamos ler esses dois textos logo que estava ali naquele slide. Né? Ele diz assim, ó, mais fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do
maligno. Louvado seja Deus. Por quê? O maligno não toca, porque Deus nos guarda. 1 João capítulo 2, versículo 13. Pais, escreva-vos porque conheceste aquele que é nascido, aquele que é desde o princípio. Jovem, escreva-vos porque venceste o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está firme em Cristo, se preocupe não. Satanás não tem autorização nenhuma para mexer com você. Tá? Por quê? Porque você é guardado por Deus. O maligno é adversário do que tem nova vida em Cristo. Nós estamos falando de nova vida em Deus. Nós que temos nova vida em Cristo, nós temos como adversário o diabo. O diabo é nosso adversário. Aquele que vive a vida pecaminosa tem ele como pai. Por quê? Porque mente, que faz aquilo que não... Então, está relacionado. É o Deus dele, Deus desse século. Né? Nós não. Nós temos o nosso Deus todo-poderoso, santo, perfeito, o nosso Deus. Então, o maligno é o nosso adversário. Então, o texto que está em Efésios capítulo 6, versículo 2 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele é o nosso adversário. É contra ele que lutamos, louvado seja Deus. Vamos para frente com o texto, agora o tópico 2.3, que agora já entrou, outro texto que é Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Tá? Veja só, andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Qual a vontade da carne e do pensamento? E tem outra: fazer o mal. Quem vive na carne pratica obras da carne, maldade. E quando eu falo maldade, de uma forma geral, né, a gente pensa lá, fazer maldade com o outro. Não, não é só isso. Não se trata só assim. Às vezes fazer maldade consigo mesmo. Maldade contra aquilo que é divino, contra aquilo que é de Deus. A pessoa está aqui, tá se drogando, né? Ele comete maldade, está longe de Deus. E destrói o seu próprio corpo. O corpo, e na verdade o corpo que não é dele, né? Que é templo do Espírito Santo de Deus. Está mexendo com aquilo que é divino, com aquilo que é santo. Então só ali, então os vícios de uma forma geral destroem o corpo. Por isso que é pecado. A pessoa é alcoólatra, é dominado pelo álcool. É pecado. Ele comete maldade. Não precisa historicamente, né, fazer maldade com os outros, está relacionado com maldade com os outros. Não, como assassinato, como adultério, né, enfim. Né, mas todas são maldades. É porque às vezes pensa assim, fulano é tão bom, né? Rapaz, era uma pessoa tão maravilhosa, né? Não conhecia Jesus, mas era maravilhosa. Não tem isso não, irmãos. Não tem isso não. Você é bom em Cristo. A bondade não está relacionada com o homem. Nós somos maus. A nossa natureza é má. Nós, por nós mesmos, fazemos maldade. A gente só faz o que é bom porque nós estamos Cristo. Mas eu dou uma cesta básica, você para ajudar um, ajudar outro, ajudar não sei o quê. Mas é pecador. Trai a esposa. Às vezes espanca a esposa. Irmãos, onde não tem Cristo, tem maldade. Onde não tem o Espírito Santo de Deus, tem maldade. Você não pode ver. A capa pode ser assim, ó, bem desenhada. A pessoa pode ser bem desenhado, né? Ele falou, é perfeito. É um perfeito. A mulher é perfeita. Sem Cristo, não. Sinto muito. Mas para sermos perfeitos, precisamos de Cristo. Para sermos retos, precisamos de Cristo. Para sermos santos, precisamos do Espírito Santo de Deus. Então, o homem, qual a vontade da carne do pensamento? É fazer a maldade. Pode ter certeza. Olha o que diz Colossenses capítulo
3, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz assim, versículo 1 ao versículo 3. Portanto, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai, pensamento das coisas que são de Deus, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto que está em Romanos capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 25, versículo 22 só, cortei e tirei o 25, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo dizia, olha, eu estou aqui para fazer o bem, mas eu só consigo fazer o mal. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa que o homem herda, né? Que o homem tem, que ela precisa estar mortificada. A carne precisa estar mortificada, precisa prevalecer o Espírito Santo de Deus em nossa vida. O que o Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou aqui no capítulo 5, versículo 17? A luta contra a carne. Diz assim, ó, porque a carne combina com o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne está presente, só que ela precisa estar mortificada, ela não pode estar na alta. Quem deve estar na alta é o Espírito Santo de Deus, nos conduzindo nas coisas santas de Deus, através do Espírito Santo. Né? Então, quando a carne ela começa a estar viva dentro de nós, né? Isso é uma preocupação muito grande. E como é que a carne toma fôlego, irmãos? É quando você deixa de ler a palavra. Quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar, aí a carne começa a se sobressair. Sabe por quê? Porque você fragiliza o relacionamento do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Então, não pode ser assim. O crente precisa, em todo o tempo, estar lendo a palavra e orando. Para quê? Para poder vencer as influências da carne, do mal, do pecado, de Satanás. Então, nós devemos fazer assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ainda o texto que está em Gênesis capítulo 6, 5, nos diz isso também. Que Deus viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má, continuamente. Então, essa é a natureza do homem, é má. Então, éramos também filho da ira. Para Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19, fala sobre a nossa condição, né? E éramos, por natureza, filho da ira. O que fala em Efésios capítulo 4, né? Versículo 17 ao 19? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, com pressa, cometerem todo tipo de impureza, todo tipo de torpeza. Louvado seja Deus. Antes nós tínhamos essa condição, né? Filho da ira, para fazer aquilo que era errado. E aí, Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, irmãos podem ler, né? Vamos fazer a menção aqui agora, porque, enfim, o capítulo de Romanos fala exatamente, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a nossa condição como éramos antes, né? E exatamente, até o texto que fala sobre combate firmemente a homossexualidade, é um texto que os que querem destruir a família, queriam tirar da Bíblia, né? Porque ofende, não ofende com as pessoas. Agora, as práticas são erradas, são práticas abomináveis para Deus e para todos aqueles que têm alguma coisa de Deus, né? São práticas abomináveis, né? E caracteriza aí como filho da ira, da perdição.
Tá? Ainda, o Pai nos elegeu, predestinou para filhos de adoção. Então, não foi para isso, né? Andar na dissolução, andar no pecado, né? Como nós vimos, o andar segundo a carne, segundo o curso do mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar, muito menos andar fazendo a vontade da carne e do pensamento. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou agora, né, para sermos santos diante dele. Então, o Pai nos elegeu, nos predestinou para ser filho de adoção. Né? Como está previsto em Efésios, capítulo 1, versículo 5, e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 15, é o que está aqui descrito para a gente, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Não mais agora com temor, agora com intrepidez, para falar das verdades de Cristo a qualquer pessoa que precisar. Tá? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos elegeu, nos predestinou para essa grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo tópico fala sobre vivificados pela graça. Né? Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. Né? Não vem de nós. Isso vem de Deus. É dom de Deus. O versículo, o tópico em Efésios, o texto em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos de nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E, entre parênteses, pela graça sois salvos. Então, nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. É o primeiro tópico. Nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Através de quê? Da riqueza de misericórdia com que Deus nos amou. E outro, pelo muito amor que ele nos amou. Olha como é interessante. Né? Nosso Deus é Deus rico em misericórdia. Inúmeros são textos da palavra de Deus que falam sobre a grandeza, a riqueza que é a misericórdia de Deus para conosco. Ele é extremamente misericordioso. Extremamente. E ele nos dá exemplo. Quando ele fala a palavra do Senhor, Jesus ensinando, Pedro pergunta: Senhor, quando é que nós temos que perdoar? Né? São 7 vezes que tem que perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. Aí Jesus diz: não só 7 não, é 70 vezes 7. Ele não quis aqui fazer cálculo de quantas vezes você tem que perdoar. Ele disse: não há limite para você perdoar. Você precisa ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. Como ele agiu de misericórdia conosco, nós estamos ainda em nossos delitos e pecados, nossas ofensas e pecados, ele nos amou. Nada nos atraiu para amar. Às vezes a gente fica buscando uma coisa atrativa em alguém, uma bondade, uma coisa que a pessoa nos faça bem para poder amar. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou, não. Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. E muitos são exemplos de que Cristo, no processo, no fechamento ali do plano de salvação de Deus para conosco, na cruz do Calvário, Jesus Cristo ali expressou essa misericórdia. Pelo seguinte texto: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele não só estava falando mal, não. Ele não só estava fazendo fuxico, não. Eles não só roubaram, não, Jesus. Eles estavam crucificando Jesus Cristo na cruz. Eles estavam matando a Jesus. E Jesus abriu a sua boca e disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, grande é a misericórdia do Senhor para conosco. E é com essa misericórdia também que nós devemos agir no nosso proceder com o nosso irmão, com a pessoa que está próximo da gente. Então, temos textos que falam sobre a riqueza da misericórdia de Deus. Né? Vamos, não vou ler todos esses textos, então vou começar aqui com Salmo 51, 1. Né? O verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vamos ler Neemias também, 9:31, tá aqui. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso,
Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro também, 1:3, fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, dentre os mortos. Louvado seja Deus. E muito amor com quem nos amou, também é o amor de Deus para conosco. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler primeiro 1 João capítulo 4, 9, ele diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A expressão do amor de Cristo. Não existe amor maior. O próprio texto João 3,16 nos diz uma coisa interessante, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Né? E esse texto, tal maneira, tanto discutido, que não se tem uma classificação, uma singularidade para definir o amor de Deus. É tão grande, a ponto de dizer na palavra de Deus, que ainda que a mãe, que amamente seu filho no seio, esqueça dele, Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai esquecer de ti. É inexplicável o amor de Deus para conosco. E sabe o que ele fala? Ele fala com esse amor que a gente tem que amar o próximo. É com esse amor que o esposo tem que amar a esposa, o marido tem que amar a esposa. Ele diz assim, ó: assim como Cristo ama a igreja, vós, marido, amai-vos as vossas esposas. Olha como é grandioso isso da parte de Deus. Então, expressa o grande amor com que Deus nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é conhecido pelos homens, se preocupe não. Se preocupe não. Tem uma razão para isso. É porque Deus chamou, Ele separou. Né? E o mundo não consegue compreender. As coisas maravilhosas de Deus, às vezes, estão ocultas para aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador. Tá? Jesus escolheu os pequeninos para confundir os grandes. Não se esqueça disso. Tá? Louvado seja Deus. O tópico 2 fala: vivificados por sua graça. É o texto que está em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Né? Então nós somos vivificados pela graça do Senhor. Quem é a graça de Senhor? É Cristo. É Cristo. É a nossa propiciação. É o nosso sumo sacerdote. É o plano de Deus para nos resgatar em Jesus. É o plano perfeito. É até um hino, né? Fala sobre isso. É o plano perfeito. É Jesus. Então, não éramos merecedores desse amor. Irmãos, há até uma tendência teológica que diz que nós éramos merecedores, sim. Não era, não. Nós não merecíamos, irmãos, nós merecíamos era a morte. Porque quem nos criou foi Deus. Quem nos criou foi Deus. E toda criatura de Deus tem padrões a seguir diante de Deus. E os padrões a ser seguidos para trazer o Criador para perto, esse aqui, ó. Para agradar o Criador, o padrão é esse aqui. É a palavra de Deus. Só que muitos odeiam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque odeiam a verdade. Que odeiam o Filho de Deus. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos elegeu e nos predestinou para nós estarmos com Ele para toda a eternidade. E se todos entendessem assim, né, seria uma bênção, porque essa é a vontade do Senhor, que todos se salvem, que ninguém se perca. Então nós não éramos merecedores de forma nenhuma. O texto que está em Romanos capítulo 5, versículo 6 e versículo 8, diz assim, ó: porque Cristo,
estando nós ainda fracos. Não podemos falar de fracos, né? Mas quando nós estamos ainda, desculpa a expressão, né? Nós estávamos na merda, né? Nós estávamos no pecado, no lamaçal de pecado, na lama. Nós estávamos ainda pecadores, inimigos de Deus. Inimigos, isso é o aspecto correto. Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Morreu por nós. Nós que praticamos impiedade. Versículo 7, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, seus inimigos. Ele morreu por nós. Então, irmãos, grande é esse amor, né? E nós não merecíamos nada disso. Ele foi pela graça. Pela graça sois salvos. Nós não merecíamos nada. Irmãos, nós não fizemos nada. Não tinha nada em nós. Nada, irmãos, que atraísse a gente. Às vezes a gente é atraído para outras pessoas por algum benefício. As pessoas se aproximam de nós por algum benefício. Ah, fulano daqui pode, né, vai fazer um favor para mim, vai, né, vai me favorecer nesse sentido. E às vezes o interesse aproxima as pessoas, e geralmente é assim. Mas Deus nos amou separado, diferente. Nós não tínhamos o que dar para ele. Na verdade, nós não temos, né, o que dar para ele. E ele decidiu nos amar. É por isso, irmãos, que nós não somos merecedores. Porque para a gente merecer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, eu mereci. Você trabalhou o mês todo, você tem o direito de ser salário. Você mereceu aquele salário. E você o recebe porque você merece. Porque trabalhou. Mas nós, irmãos, para merecermos a salvação, não tinha nada que nós podemos fazer. Nada, nada. Era só Jesus. É por isso que ele é a graça de Deus para conosco. E nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que legal. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nos colocou, nos deu uma nova condição, um novo contexto, uma nova vida, um novo nascimento. Porque nós nascemos da carne, né? E nós herdamos o quê? O mal, o pecado, a própria natureza adâmica. Foi isso que nós herdamos. É por isso que quando Jesus conversando com Nicodemos, ele fala muito claro que é necessário que o homem nasça de novo. Porque só o nascimento dele, na carne, do mundo, da mãe, não é suficiente para a salvação. É necessário que ele nasça de novo. É por isso que as crianças precisam nascer de novo. A gente pensa assim, a criança não tem maldade. Não, tem e muita. Tem e é muita, irmãos. Ele precisa conhecer a Deus, ele precisa conhecer a Cristo. Aquele fica assim, papai, eu quero aceitar Jesus. Ele sente a necessidade que ele precisa de aceitar Cristo. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de um novo nascimento. Todos nós precisamos de Jesus. E é Ele que nos vivifica. É Ele que nos dá nova vida. Então precisamos dele, precisamos da graça. Pela graça sois salvos. É pelo Jesus Cristo que somos salvos. Pelo convencimento do nosso mal. Por nos convencer de que nós somos maus, errados, precisamos de Cristo. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos leva ao Pai, nos leva à santidade. Então precisamos sim ser vivificados por Cristo, juntamente com Cristo, por Cristo e juntamente com Cristo. Para quê? Para estarmos nascidos de novo. Olha o que fala no texto, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. O Salmo 119, versículo 93, diz ainda, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por ele nos tem vivificado o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aí da 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 22 e 23, nos diz assim.
1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 3, versículo 22, versículo 23, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos gerou novamente, vivificou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Purificando, versículo 22, purificando as nossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados. Sendo gerados novamente. Não de semente agora corruptível, né? Não da semente da mãe, que vem de corrupção, no nascimento. Não, mas agora com a semente incorruptível, que é Jesus. Pela palavra de Deus, que é Jesus, verbo vivo descido do céu. Viva, que é viva, palavra viva, e que permanece para sempre. Louvado seja. Então, essa é a nossa natureza que nós devemos ter agora dentro de nós. A natureza de Cristo, o novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Texto maravilhoso, importante da parte de Deus. E nós temos ainda Coríntios capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então é Cristo que nos vivifica, que nos dá o novo nascimento. Louvado seja Deus. O tópico 3 fala exaltados por sua graça. Então, além de vivificados, nós também somos exaltados. Nem merecemos, mas o Senhor nos exalta sim, porque Ele é maravilhoso. Viu? É assim, Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Jesus Cristo. Olha o que diz o texto. Ele nos ficou juntamente com Cristo. Junto com Cristo. Então, os mesmos benefícios alcançados por Jesus Cristo, é claro, os benefícios, a gente tem até exemplos, a ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. São esse tipo de herdade, viu? Porque aqueles dois discípulos quiseram sentar à direita de Deus, né? Um à direita e outro à esquerda. Deixaram nem espaço para Jesus, né? Jesus senta onde? Senta atrás, né? Jesus senta atrás. Então, esse tipo de herdade, não estou falando disso. Né? Deus, Jesus é Deus. Ele tem os seus atributos divinos, que não compete ao homem. Né? Mas quando o texto fala sobre esse aspecto dos benefícios alcançados por Jesus no aspecto, né, daquilo que nós geramos como bênção, com as bênçãos espirituais que nós vimos no capítulo 2 dessa revista, na lição 2. Tá? Então, olha só, a ressurreição, a vida eterna, o galardão dos céus. Né? Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. Ele diz assim, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. É o exemplo aí, né, daquilo que nós herdamos aí também, dos benefícios alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, né? E que também incidiu sobre nós. Repito, nós não merecemos, mas Ele nos deu. Tá? A salvação e seus privilégios são conferidos pela graça de Deus. A salvação e os privilégios advindos do processo de salvação, eles são conferidos aqui por Deus através da sua graça, né? Que é Jesus Cristo. Então, o texto que está em Atos capítulo 15, versículo 11, diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Né? Romanos 3, versículo 24 também nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós, quando a gente vê a palavra gratuitamente, parece que foi de graça para todo mundo, mas não foi assim, não. É de graça para nós. Nós não fizemos esforço nenhum. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Sabe por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Teve um sacrifício. Porque a palavra de Deus em Hebreus é muito clara. É necessário, para a remissão de pecados, é necessário que se tenha derramamento de sangue. E quem foi o Cordeiro de Deus imolado, sacrificado por causa de nós, foi Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi de graça para nós. Para Jesus, não. Para Deus, não. Custou um preço. Um preço altíssimo. Sua vida é muito importante. Porque o preço que ela foi comprada é imensurável. Tá? Que é o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. E ainda, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens. A graça está manifesta a todos os homens. Tá? E aí, tem que ter cuidado com aquela questão da eleição seletiva, da eleição sem seleção. Né? Então, a eleição ela é condicionada. Né? Lembrando aqui para os irmãos. Tá bom? Mas todos têm acesso à salvação. Agora, o que dita tudo isso, claro, é o nosso livre-arbítrio. Como nós vamos posicionar, como vamos fazer as nossas escolhas diante como nós vivemos diante de Deus. Tá? A salvação não vem das obras, capítulo 3. Tá bom? Não vem das obras. Ela não pode vir das obras. A salvação é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 12, versículo 8. Graça como meio de salvação. Tópico 1. A salvação, ela é interessante, maravilhosa, livra o homem da morte, livra o homem da escravidão do pecado, livra o homem da ira vindoura e permite o desfruto de todas as bênçãos espirituais. Primeiro, é uma realidade. Quem é que pode livrar o homem da morte? Só Deus. O homem não pode fazer isso só. É só Deus e através da sua graça, através de Jesus. É dom de Deus. Livra o homem da escravidão do pecado. Irmãos, quem é o homem que consegue se libertar de ser escravo do pecado? O escravo do vício, do escravo da mentira, ser escravo da prostituição, do adultério. Ninguém consegue livrar ele. Só Deus. Então é pela graça. A salvação é através da graça. Livra o homem da ira vindoura. Qual a ira vindoura? O fim de todas as coisas. A segunda morte. Quando o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Só Deus para nos salvar disso. Então a salvação no céu. Aquela pessoa que é salva. E aí, irmãos, eu queria deixar uma coisa muito importante aqui para vocês. Salutar. A salvação, ela é maravilhosa, mas ela não tem um fim em si mesma. Eu aceito Jesus. Diz, agora eu estou salvo. Amém, tá? Eu concordo. Está salvo. Aquele que aceita Cristo, pede perdão dos seus pecados, ele está salvo. Mas a gente viu que o processo não é só a salvação. Tem a salvação, tem um processo de santificação, e aí que vem o processo de glorificação. A salvação, quer dizer assim, é uma ponte para você chegar até Deus. A salvação é assim, vamos dizer assim, é o menor dos processos. Né? Por quê? Para você ser salvo, é muito simples. As pessoas querem complicar a salvação, mas ela não tem nada de complicado, ela é simples. O que precisa da salvação? A salvação precisa que o homem compreenda, entenda que é pecador e que não é autônomo, que ele é dependente de Deus. Que ele não é só, que ele não consegue nada só. Ele é dependente da graça de Deus. Quando ele compreende isso, que ele é pecador e precisa de perdão, e precisa aceitar Jesus a Cristo, entregar sua vida para Jesus, aí ele confessa os seus pecados. Diz, Senhor, faz morada em mim. Está salvo. O Espírito Santo vem, entra nele. Está salvo. Concordo.
Mas aí depois vem um processo de santificação. Sabe por quê? Porque ele aceitou a Jesus. O Espírito Santo de Deus entrou nele. Mas ele tem uma vida toda, irmão. Às vezes fumando, bebendo, se prostituindo, traindo a esposa, se drogando. Então, o corpo dele já vem adaptado com várias mazelas do mundo que precisam ser gradativamente tiradas, removidas. É o processo de santificação. Às vezes ele é doloroso, às vezes ele é difícil, e às vezes ele é muito longo. Enfim, né? Tem várias, depende de cada pessoa, como o Espírito Santo de Deus quer trabalhar. Né? Meu pai, por exemplo, né? Quando ele aceitou a Jesus, ele bebia desde adolescente. Quando ele aceitou a Jesus, ele não bebeu mais. Quando ele aceitou a Jesus, ele não fumou mais. Mas eu conheço situações na igreja que o camarada aceitou a Jesus, mas ele continuava fumando. Irmãs aceitaram Jesus, continuavam fumando. Né? E aí, aquele vício, claro, quando fumava assim, mas chegava em casa, aquele negócio, ia fumava. E às vezes, irmãos, eu tenho exemplos antigos, não sei como é que está agora, e eu quero instruir você, a pessoa aceita Jesus, ela não é de imediato, que ela precisa fazer as mudanças. Quem faz mudança é o Espírito Santo de Deus, é que convence. Através de quê? Através da palavra, escutando a doutrina, escutando a palavra, escutando as verdades, os ensinamentos da palavra de Deus. O que acontece hoje, nos nossos dias, a doutrina, as pessoas têm desprezado. O ensinamento não tem ido para a igreja. Quando nós estávamos igrejados, vamos dizer assim, né, há um mês atrás, eu sempre vim falando aos irmãos, participe do culto de ensinamento, é importante. Sabe por quê? É ele que esse ensinamento que vai nos levar, nos ajudar no processo de santificação. As pessoas desprezam isso, esse processo tão importante como o processo de santificação, que é eu costumo dizer que é me fugiu a palavra aqui, irmãos, agora, mas é a era do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo. E Jesus falou, é necessário que eu vá para que venha o Consolador, o Espírito Santo. Assim, são o ministério do Espírito Santo, né? O processo de santificação do crente. Tá? Então, isso é importante. Né? Isso é importante. Então, a salvação não tem um fim em si mesmo. Né? Mas nós precisamos do processo de santificação, sobremodo, que é feito pelo Espírito Santo. Tá? O que era mais difícil da salvação, quem fez foi Jesus, não foi você. É por isso que ela é simples. Porque o principal da salvação Jesus fez. Morreu na cruz para te salvar. Você não precisa fazer nada. Só Senhor Jesus, habita em mim, arrependeu dos seus pecados, saber que você tem necessidade de Cristo, pronto, é salvo. Sabe por quê? O mais difícil, Deus já fez. Enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. O processo de santificação é você deixar aquilo que lhe prende ao mundo, que lhe prende ao pecado, que lhe prende à dissolução do pecado. Isso é mais doloroso, mas é necessário que seja feito. Se você quiser entrar no céu, quiser ser glorificado com Cristo, precisa ser assim, para a glória de Deus. Tá? Então, nos prendemos um pouquinho, vamos para frente aqui em nome de Jesus. E o texto que está aqui de salvação, uma restituição do homem à comunhão com Deus. Exatamente. Né? É o que Jesus fez através da cruz foi nos dar de novo relacionamento com Deus. Então, o homem estava separado de Deus por causa do pecado, amava o pecado. Agora o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso a Deus. O plano de Deus perfeito se concretizou em Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento, a palavra de Deus se cumpriu numa só pessoa, em Jesus Cristo. Então, desde o Jardim do Éden, que o Senhor traçou o plano de salvação, com Jesus como o pilar desse plano. Né? O desfecho deles foi ali, né, em Belém, em Jerusalém, né, quando ele foi crucificado. A partir dali, o acesso a Deus ficou novamente livre, para que todo homem possa se achegar a Deus. Então, o processo de salvação, ele é tranquilo. Você tem Jesus, é crente? Mas nós precisamos de relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus só tem em santidade. Por isso que é importante o processo de santificação. Precisamos ser santo para termos relacionamento com Deus que é santo. Louvado seja Deus. Então, ele também nos permite o desfrute de todas as bênçãos espirituais. Isso aí em Efésios capítulo 1,
versículo 13 ao versículo 14, é a nossa segunda lição que a gente viu sobre as bênçãos espirituais, não é isso? E só lembrar um pouco elas: Deus nos elegeu para sermos santos, escolheu-nos para uma vontade redentora, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, predestinou-nos para sermos filhos por adoção, garantiu a validade dessa promessa, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo e nos fez agradáveis para si, para Deus. Revelou-nos ainda a palavra da verdade. São as bênçãos espirituais descritas na palavra de Deus, escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, tá bom? Lembrando um pouquinho para a gente sobre essas bênçãos espirituais que advêm aí do processo de salvação. Graça como meio de salvação. Ainda a graça, né? Tem como grego charis, né? E a gente tem já no hebraico charis, né? Com graça, que é favor imerecido. Então, a salvação é uma iniciativa unilateral de Cristo, né? Curto ali, na verdade era trazido para frente, mas não deu certo. Mas eu vou falar para os irmãos aqui, tá? A salvação é uma iniciativa unilateral do Criador, tá? Deus decidiu nos amar e entregar o seu Filho. A decisão foi iniciativa dele. Nada partiu de nós para isso. Sabe o que Deus pensou na salvação do homem? Vou falar para vocês, bem rapidinho. Deus tinha um relacionamento próximo com Adão. Adão e Eva. A Bíblia diz que ele visitava o homem toda a viração do dia. Então, 2 vezes ao dia, dentro de um período de 12 horas, de 24 horas, né, Deus estava ali visitando o homem. E se relacionava bem com ele. Eles eram amigos. Deus amava e ama o homem. Deus amava Adão. A premissa da sua criação. É o baluarte de Deus que Deus fez. Ficou muito alegre quando ele fez uma de, rapaz, eita, coisa boa que eu fiz. Maravilhosa. Coisa boa. Né? Então ele tinha prazer em estar com o homem. De ter um homem adorando, de ter um homem... tinha prazer disso. Né? E o que aconteceu, irmãos? O pecado veio. Satanás influenciou lá, os irmãos conhecem o texto, né? Eva pecou primeiro, depois Adão, e eles se separaram. Né? E aí Deus chegou lá e disse: Adão, onde é que tu está? Assim, eu estou aqui. Eu escutei a tua voz e escondi. Escondeu. Quem foi que ensinou o medo? Foi o que aconteceu. A partir daí desequilibrou tudo. A natureza equilibrou, o pecado entrou, a desobediência, né? Aqueles animais que viviam tudo próximo ali, agora começaram a pedrar, a ter como um predador, ser predador do outro, enfim, desequilibrou todo o processo que Deus tinha colocado tudo certinho. Deus faz tudo perfeito. Tudo certinho Deus fez, o homem foi e bagunçou tudo. E principalmente o relacionamento com Deus. Foi o que aconteceu. Deus tirou o homem do jardim do Éden, né? Cada um com suas penalidades, que o Senhor penalizou, a serpente, a mulher e o homem, né? E eles saíram dali. Mas o sair dali e a tristeza não foi só no homem, também foi de Deus. Mas eu acredito que a tristeza maior nesse processo de separação foi de Deus. Porque Deus ama o homem. Não se engane, não. Você não ama Deus. Eu não amo a Deus. O amor é ligado a cumprir o mandamento de Deus. O homem, si só, ele não ama Deus. É Deus que ama o homem. O mais sentido, o mais prejudicado em todo esse processo de separação foi Deus. Sabe o que Deus fez? Deus ama tanto o homem que planejou, fez o plano de salvação perfeito. E ele se concretizou em Jesus. E agora, Deus tem relacionamento com o homem novamente. Ele queria que fosse com todos. Ele queria que eu fosse com todos. É a vontade dele. Eu quero que todos se salvem. Quando ele disse, eu quero que todos se salvem, eu quero que todos estejam perto de mim. São meus filhos. Eu amo. É isso que ele quer. É amor. Mas o homem não escolhe a Deus. A revelia, ele escolhe o mundo, escolhe o pecado. Infelizmente.
Mas é por isso que foi uma iniciativa unilateral, um amor perfeito, incondicional. Ele não viu nada em nós que pudesse nos amar. Mas ele nos amou e nos projetou esse processo de salvação. Então, maravilhoso se todos pudessem ser salvos. Mas o Senhor não quer robô perto deles. Não quer obrigar que ninguém esteja perto dele. Se fosse por isso, ele tinha feito com Adão. Mas ele colocou para Adão o livre-arbítrio, colocou para Satanás o livre-arbítrio. Todos são criaturas. E eles se afastaram de Deus. A graça de Deus é expressa em Jesus Cristo. Expressa nele. A graça, o amor de Deus. A graça. É Jesus, se completa em Jesus. O plano perfeito. O pecador responde ao Evangelho por meio da graça. Por meio da fé. O pecador responde ao Evangelho por meio da fé. Ele escuta a palavra de Deus. E ele crê. É um milagre. Irmãos, a pessoa escutar a palavra de Deus e crer é um milagre de Deus. É a palavra de Deus. É Jesus. Jesus é o verbo vivo, maravilhoso. É a palavra. Quando ele escuta a palavra, escuta Deus. Né? Eu lembro que uma vez uma palavra cantada, um hino que nós estávamos cantando, até no bairro de Fátima. Eu me lembro disso, cantando aquele hino, eu tenho a marca da promessa. Irmãos, não pense que não, um portão batendo lá fora, uma senhora batendo no portão, ora por mim, ora por ele, escutei esse hino, ele me atraiu. Então, nós somos atraídos por Deus através dessa palavra, pela fé. E quando o homem escuta a palavra de Deus, um pecador escuta a palavra de Deus e percebe, e aquilo é forte dentro dele, não é uma historinha qualquer, carotinho, não, é a expressão de Deus, o amor de Deus expressa naquela pessoa. Ela começa a chorar, ou não, ele começa a entender, ela está ali para entender, o Espírito começa a incomodar, você precisa aceitar Jesus. Sabe o que acontece? Ele começa a se lembrar do que ele vai ter que deixar de mão. Às vezes, olha só, né? E entra aquele contexto daquele jovem rico, né? Jovem rico que chegou lá falando para Jesus, isso eu faço para ser salvo. Mandamentos, eu cumpri todos os mandamentos. Que bom, né? Agora larga todos os seus bens e segue. Ele ficou triste. Pensou. Não querias abrir mão dos seus bens. Não é porque o bem tem valores ruim. Não é porque ele amava os seus bens. Mais do que a Deus. Amava, às vezes, a entrar para os nossos dias, ama o pecado mais do que a Deus. Ama o seu filho mais do que a Deus. Ama a sua esposa mais do que a Deus. Seu esposo mais do que a Deus. E aquele que me deixar pai e mãe por causa do meu nome não é digno de mim. É claro que Deus não vai deixar você abandonar pai, mãe, meu marido, não. É que você vai sempre amar. Mas a sua prioridade é Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas Deus fornece todas para você. Então o pecador, ele responde isso através da fé. Ele escuta, tem fé, acredita. E é uma fé operosa. Não é aquela fé de escutar falar. Não, é uma fé operosa, da prática. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, abre na sua Bíblia, no versículo 13, Romanos 2, 13, diz assim, porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A fé é prática, é operosa. A fé, ela é concretizada, ela é provada, ela é ratificada por nossas obras de justiça. Não nossas, eu digo nossas assim pela força da expressão, mas as obras da justiça de Deus. A gente só consegue praticar alguma obra de justiça por causa de Jesus, que habita em nós. Senão, é obra da carne. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, graça, favor merecido. O ser humano tem livre escolha, livre-arbítrio. E aí ele responde por meio da fé, isso depende do livre-arbítrio. Como que escolhe? Então, vem a palavra de Deus, Jesus fala ao coração, diz, olha, eu te amo, preciso de você. E ele começa a refletir, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que meus colegas vão pensar de mim? Enfim, né? Várias coisas na cabeça. Né?
Mas se ele disser, eu largo tudo para te servir, Jesus, porque eu preciso de ti. Eu estou cansado do pecado, eu estou cansado dessa vida, por mais que ela seja cheia de dinheiro, eu estou cansado dela, eu preciso mesmo é de ti. E corre para Jesus, para os seus braços, para os seus pés, e se dobra diante dele. Olha como como é maravilhoso o processo de salvação. Por isso que eu vejo uma pessoa aceitando a Jesus, irmão, assim, dá uma alegria tão grande. Porque eu vejo o agir de Deus, né? Como é maravilhoso. Irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, entrega sua vida para Cristo, é um milagre, irmãos. Não tem milagre maior do que esse. Não tem milagre maior do que a salvação. Né? Por isso que eu digo, a salvação é um milagre de Deus. Louvado seja Deus. Vamos abandonando tudo. Passa agora a servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ser humano tem livre escolha. Ele escolhe. Eu escolhi só um texto aqui de Josué, um texto clássico, que fala sobre, ele coloca, né, para o povo de Israel sobre as suas escolhas. Ele diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se as deusas, a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Josué coloca ali o povo, ele escolhe ou bênção ou a maldição, ou a salvação ou a perdição. Está posto diante de nós. E está posto todo dia, irmãos, também para nós, que já somos salvos em Cristo. Está posto todo o tempo diante de nós. Porque essa graça, ela pode ser resistida. Então nós temos o nosso dia a dia, cada dia que a gente passa, que a gente não peca, que a gente vive uma vida com Deus, é uma vitória. Que todo dia está posto diante de nós, que nós vamos escolher. Se o bem, se o mal. Se a salvação, se a perdição. Se a bênção, se a maldição. Está posto diante de nós. Todo dia. Né? Tem até uma música do Thales que fala, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Então ele fala, né? Mas o pecado vem e me chama, as propostas vêm e também chamam, né? Então todo dia está por de nós escolhas que nós devemos fazer, mas nossas escolhas devem sempre agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a graça, ela pode ser resistida, sim. Ela está posta diante de nós, mas ela pode ser resistida, pode ser rejeitada pelo homem. Vai falar, porque não é eleito. Não é eleito porque não quis. A eleição está aí, a graça está aí. A eleição é condicionada. O homem precisa querer, né? O homem precisa querer. A graça pode ser resistida. João capítulo 7, versículo 17 diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, né, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, está aí, posto o aspecto condicional aí para a salvação, para a eleição. Tá? Louvado seja Deus. 2, as obras como evidência de salvação. Então, a origem da salvação, já falamos, é divina, vem de Deus, é um dom de Deus, não está ligada ao nosso desejo, né? E ele coloca, porque isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. São dois aspectos da negativa para que ele fale que realmente é da salvação. Então, o que a salvação não é, né? Ela não vem de nós, de mim, de você, e também não vem das nossas obras. De jeito nenhum. De qualquer obra que seja, não vem. Ela vem de Deus. É gratuita. É de graça. A graça expressa pelo Senhor Jesus Cristo. A origem da salvação, ela é originada de Deus. Deus, a salvação é unilateral. Deus decidiu nos amar e nos salvar. É impossível alguém ser salvo por seu próprio esforço. Não é. Pode fazer o que for. Não consegue salvação. A salvação só em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O texto que está em Efésios capítulo 12, versículo 10, me diz muito claro isso.
Porque somos feitura da sua mão, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o interessante desse texto, irmãos, que nós somos feituras, somos a graça que nos alcançou é uma dádiva de Deus, né? Então, nós somos feitos para as boas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Tá? Ele diz assim, agora em Cristo somos nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que esse texto a gente acho que já leu. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós somos nova criatura em Cristo. Antes andávamos fazendo as nossas próprias obras, más obras, como nós falamos, todas as obras más que nós fazemos atrás, como nós já lemos em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, que fala que no outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, né, segundo os príncipes da potestade do ar, né, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, né, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e éramos com a natureza filho da ira. Isso tudo está em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, que fala como é que nós éramos antes, como andávamos antes. Agora nós andamos diferente. Agora andamos nas obras da justiça de Deus. O que ele fala em Tiago, capítulo 2, 26, diz assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É necessário que o homem de Deus, que nasceu de novo em Cristo, ele tenha agora obras de justiça. As obras de justiça não salvam, mas elas evidenciam a nossa salvação. Ela mostra para o mundo a nossa salvação. E aí é importante frisar que essas obras, elas, até a porta de Tiago fala muito claro no texto, pode ler o Tiago, capítulo 2, é muito pertinente para esse tema, né? Mas fala sobre que a fé, ela sem obra é a morte. Que obra é essa? Obra de justiça. Obra de justiça. Não, mas obra é entregar a cesta básica, é ver pessoa que tá doente e ajudar. Tudo isso é obra de justiça. Mas você fazendo essas obras que, teoricamente, hoje as pessoas estão dando cesta básica e tirando selfie, né? Então, não serve de nada. Serve sim, né? Para ajudar a pessoa. Mas para ele, para obra de justiça, não tem nenhuma. Né? Então, não é só isso. A obra de justiça é nós abandonarmos a mentira, abandonarmos a prostituição, abandonarmos tudo as obras antigas, malignas, né? Que ofendem a Deus. E agora praticar obra de justiça. Obra de justiça não é só fazer caridade. Eu preciso entender isso. A pessoa que pega o texto, não. A religião perfeita é cuidar dos órfãos, da viúva, e esquece que tem que é o mais importante, que é andar em santidade com Deus, que é andar na prática da justiça. Então essas obras de justiça, elas não são nossas, elas são de Deus. O homem por si só não pode praticar justiça nenhuma, ela vem de Deus. É por isso que as obras da justiça precisam vir de Deus. E por quê? Porque é Deus a nossa justiça. O homem, a justiça do próprio homem, como o texto fala, como trapo de imundícia, precisa fluir daquilo que nós vemos com Deus. Né? E aí, claro, que aquele crente, irmão, que vê necessitado e não faz nada, é duvidoso. Mas não é só isso. Não é porque agora eu pego dos valores e saio distribuindo para todos os pobres que agora caracteriza a verdadeira justiça. Não, não é bem assim. Né? Mas é necessário que andemos em justiça. Então, tudo que nós falamos aqui, o fim disso tudo é nós termos uma vida com Deus, que é exatamente a prática do fruto do Espírito Santo de Deus, que caracteriza aí as obras de justiça. Andar em santidade e andar também dentro dos princípios do padrão de Deus. Tá? Então, as obras, elas não salvam, mas elas evidenciam, dão visibilidade a que nós nascemos de novo. Então, nós que nascemos de novo em Cristo, nós precisamos ser fiéis às nossas esposas, aos nossos maridos, precisamos andar com a verdade, não com a mentira, precisamos ajudar os pobres necessitados, precisamos agora não mais
viver uma vida pecaminosa que nós vivíamos anteriormente, não mais viver na ira, na mentira, não mais viver no furto, né? Quem furtava não furte mais, quem minta não minta mais, fala a verdade. Então o apóstolo Paulo traz um aspecto prático ali da justiça para os crentes que estavam em Éfeso e que também servem para cada um de nós. Amém? Então a salvação não vem das obras, vem de Deus. Conclusão, irmãos, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos para adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Certo? Essa é a nossa conclusão. Concluindo também com o texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 16, eu falei anteriormente que era 17, mas 16, viu? Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Viu? Então as obras, as boas obras, as obras de justiça, elas precisam ser vistas pelos homens, e a nossa fidelidade diante de Deus, nossa santidade diante de Deus, para que o povo possa ver e glorificar o Pai do céu. Então, quando o camarada é alcoólatra, vive numa vida miserável do alcoolismo, o Senhor salva ele, agora tem obra de justiça, não obras más, mas obras de justiça. As pessoas veem, rapaz, fulano mudou, rapaz, que coisa foi isso? Não, foi para a igreja, né? Agora conheceu Jesus, agora é crente, né? Aí, então, né? E vem olhar tudo isso, glorifica a Deus. Graças a Deus, que agora ele não é diferente, né? Então, é assim que funciona o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Assim concluímos a nossa lição. Nós temos, vamos encerrar com a oração em nome de Jesus, e desde já nós agradecemos a atenção de todos para a glória e nome do nosso Senhor. Tomara que você tenha aprendido da parte de Deus, tomara que eu tenha sido tido êxito em anunciar a palavra para você e que seja eficaz e poderoso na sua vida e na vida da sua família. Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, por esse momento que passamos na tua presença, que teu nome seja glorificado, e, Pai amado, todas as pessoas que sejam participantes desse vídeo, né, dessa sala de aula, que sejam agora abençoados por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo, nos dá um domingo de paz na tua presença, para a honra e glória do teu nome. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para toda a eternidade. Amém.